Então vamos lá, galera. Nessa aula aqui eu quero conversar com vocês sobre desejo, né? Que é o princípio número um de copy. Então, uma vez que você sabe o que é copywriting, que basicamente copywriting é uma mensagem de vendas adaptada para um formato que as pessoas estão consumindo, você precisa entender como elaborar essa mensagem de vendas. Só que antes de entender como elaborar, a nível de estrutura, a nível de psicologia, a nível de tudo, você precisa entender os fundamentos, os princípios. O que que você vai trabalhar, quais são as coisas que antecedem tudo isso, tá? E é por isso que o princípio do desejo é tão importante, tá? Então, antes de tudo, o que que é desejo, tá? Vamos lá. Basicamente, todo ser humano, ele tem necessidades primitivas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um negócio chamado pirâmide de Maslow, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Pirâmide de Maslow. Basicamente, essa pirâmide, ela tem os 5 quadrantes de necessidade do ser humano, tá? Então, tem as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades de amor e relacionamento, as necessidades de estima, as necessidades de realização pessoal. Então, o que acontece? Toda pessoa, quanto mais necessidades reprimidas a pessoa tem, mais esses desejos são manifestados. Então, por exemplo, uma pessoa que tem autoestima reprimida, confiança reprimida, conquista reprimida, não tem respeito dos outros, a intimidade sexual afetada, a segurança do corpo, da saúde, ah, do sexo, do sono, ela está reprimida, provavelmente, né, essas necessidades, elas estão reprimidas. E isso tá, tipo, se a pessoa tem essas necessidades reprimidas, ela vai sentir aquilo, ela vai se sentir mal por aquilo. Então, ela pode não saber o porquê que ela tem, por que que aquelas necessidades não estão sendo reprimidas, mas ela vai sentir aquilo no dia a dia. Ela vai sentir as pessoas respeitando ela, porque as pessoas não respeitam ela. Ela vai sentir dificuldade para, sei lá, para se olhar no espelho, se sentir bem com o que vê, dificuldade para postar foto. Vai sentir, sei lá, de problemas de saúde. A pessoa vai sentir essas coisas. A pessoa tem essas necessidades reprimidas, ela vai sentir aquilo. E o que acontece? Quando a pessoa ela sente os sintomas dessas necessidades reprimidas, mas não sabe o porquê que aquilo está acontecendo, ela é uma pessoa que ela está totalmente inconsciente. Então entra em algo que você já deve ter ouvido falar, que é o nível de consciência, tá? Então, o nível de consciência, ele é o quê? Ele é basicamente o quão consciente a pessoa está do desejo que ela tem, tá? Ou do problema que ela sofre. Vocês podem chegar nesses 2 quadrantes aí. E aí, basicamente é isso. Todo mundo tem essas necessidades aqui. Quando essas necessidades são reprimidas, a pessoa tem sintomas na vida dela. E se ela não sabe o que está reprimindo essas necessidades, ela está totalmente consciente. E aí chega um momento em que alguém chega e fala: pô, nossa, Maria, como você engordou? E quando a pessoa fala isso, ela percebe que o problema de autoestima dela, o problema de confiança dela, o problema dos outros não se respeitarem dela, o problema da intimidade sexual dela com o marido afetada, os problemas de saúde dela, o problema do sono dela, o problema de sexo dela, tudo é ocasionado por causa do peso. Então, essa pessoa, ela se tornou consciente do problema. Ela sabe agora o que está causando todo esse problema aqui, o que está causando todos os sintomas, ela sabe o que está afetando ela, tá? Então, inicialmente, a pessoa tem essas necessidades, são necessidades que todos os seres humanos têm, e quando elas são reprimidas, a gente sente a repressão delas, a gente sente os sintomas. E a gente pode não saber por que que a gente está sentindo aquilo, mas a gente sente. Em algum momento, alguém vai despertar, alguma coisa vai acontecer que vai despertar a gente vai encontrar o verdadeiro culpado. Que no caso, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, é o peso, entendeu? Então, é o sobrepeso da pessoa causou tudo isso aqui. Aí, quando a pessoa percebe o que causou o problema dela, ela se tornou consciente do problema. Beleza. A partir do momento que a pessoa se torna consciente do problema, ela começa a buscar por soluções. Então, ela vai chegar e vai começar a procurar como emagrecer. Ela vai procurar na internet. Ela vai ver vídeos sobre dieta low carb, vai ver vídeos sobre dieta cetogênica, vai ver vídeos sobre jejum intermitente, vai procurar nutricionista, vai fazer academia, ela vai fazer um monte de coisa. Então, ela vai testar vários e vários métodos para resolver o problema dela. E nesse momento, onde ela começa a conhecer as soluções que ela tem, as coisas que podem ajudar a resolver o problema dela, ela se tornou consciente da solução. Então, deixa eu só abrir um docs aqui de forma rápida, só para vocês entenderem, tá? Então, todo ser humano tem necessidades reprimidas, tem necessidades biológicas, que são essas necessidades aqui.
a pirâmide de Maslow. Então, vamos lá. Essas necessidades aqui, o ser humano tem, a gente chega e coloca aqui, ó. Vai, cara. Por que que não abre? Ah, tá. P, deixa eu PNG. Rapidão. Hum, merda. Tá, beleza. Então, todo mundo tem essas necessidades aqui reprimidas. Então, todo mundo, todo ser humano nasce com essas necessidades aqui. Alguns têm ela reprimida, outros não têm, né? Isso vai depender do que acontece na vida da pessoa no geral. Beleza. Quando essas necessidades são reprimidas, nosso organismo começa a sofrer com. Nós começamos a sentir sintomas, consequências disso. Então, quando você não bebe água, você tem sede. Quando você não faz sexo, você sente tesão. Quando você não dorme, você sente sono. E é a mesma coisa aqui. Quando você não tem autoestima, quando você não tem autoconfiança, quando você não é respeitado pelos outros, quando você não tem intimidade sexual, quando você não tem segurança da sua saúde, está com problema de saúde ali, tudo isso aí vão trazendo vários tipos de dores e medos e anseios diferentes, tá? Então, quando essas necessidades são reprimidas, nós começamos a sentir sintomas, barra consequência disso, tá? Ah, em forma de dores físicas, emocionais, medos e frustrações. Beleza. Vamos colocar só dores e medos. Tá? Você começa a sentir basicamente isso. Beleza. Em algum momento, você, alguma situação acontece. Nesse caso, quando você sofre com os sintomas, barra consequências dessas necessidades reprimidas, mas não sabe o que está reprimindo elas, você está totalmente inconsciente. Então, você não sabe qual o seu problema, não sabe como resolvê-lo e nem se pode resolver. E basicamente, como todos os dias as pessoas estão ganhando peso, todos os dias as pessoas estão sendo diagnosticadas com doenças, estão lidando com doenças e não são diagnosticadas. Todos os dias as pessoas estão sofrendo com vários tipos de problemas diferentes. Basicamente, todos os dias existem pessoas dentro desse quadrante onde elas estão totalmente conscientes, onde elas sentem os problemas, onde elas sentem os sintomas, mas não sabem o que está acontecendo. Em algum momento, essa pessoa pode ir ao médico, essa pessoa pode passar por alguma situação onde alguém fala, pô, você tá gorda. Ou ela mesma olha e fala, pô, eu tô gorda. Ou ela pode ir ao médico e ver, pô, eu tô com diabetes, eu tô com próstata, é por isso que essas coisas estão acontecendo. Tô com a próstata inflamada, é por isso que essas coisas estão acontecendo. Então, em algum momento, alguma situação acontece que desperta essa pessoa. E é nesse momento que, que você, no caso, que desperta você, digamos assim. Nesse momento que você fica consciente do problema. Então, agora, você sabe qual é o seu problema, mas ainda não sabe como resolvê-lo. Então, nesse momento, qual que é o seu impulso natural? Você sabe que tem um problema e você está sofrendo com isso e você quer resolver, mas você não sabe como. Então, qual é o seu impulso natural? Começar a pesquisar, começar a procurar por alguma solução, tá? Então, o impulso natural de quem descobre o problema é procurar por uma solução.
E aí essa pessoa vai começar a pesquisar, por exemplo, no caso de emagrecimento, né? E vai encontrar dieta low carb, jejum intermitente, vai encontrar vários suplementos, vai encontrar várias coisas. E é nesse momento que ela se torna consciente da solução. Então ela sabe, e é nesse momento que ela se torna consciente da solução. Então, vamos colocar aqui você de novo. Se torna consciente da solução. Então agora, você sabe qual é o seu problema e sabe coisas que você pode tentar para resolvê-lo. Mas ainda não sabe ao certo qual é a melhor delas. E é nesse momento que você começa a testar essas soluções. Então, você começa a testar dieta low carb, começa a testar jejum intermitente, tal, enfim. E aí, quando você é convencido de uma solução, né, quando você é convencido de uma solução e você acaba comprando aquilo, ou, quando, por exemplo, academia ou algo do tipo, você se torna consciente do produto. Então, quando você é convencido de uma solução, você se torna consciente do produto, no caso daquele produto. E a pessoa que é convencida, que é consciente daquele produto, ela acaba comprando, experimentando o produto. Então, em algum momento, você vai acabar comprando, experimentando aquele produto. E aí, beleza. Você comprou o produto, testou o produto. Se ele funcionou, beleza, você se tornou consciente, totalmente consciente. E se ele não funcionou, você também se tornou totalmente consciente. Só que existem dois totalmente conscientes. Então, beleza, ó. Então, por fim, quando você compra o produto, você se torna totalmente consciente. Só que dentro desse totalmente consciente, tem duas coisas que você pode. Vou colocar aqui. Você tem dois caminhos, né? Você pode se tornar totalmente satisfeito por esse produto, que você de fato conseguiu o resultado com aquilo, ou você pode se tornar totalmente frustrado por esse produto. Então são as duas opções que você tem. Então vamos lá, né? Deixa eu exemplificar isso de forma mais clara. Então vamos recapitular tudo aqui. Então, na prática, voltando do início do assunto, todo ser humano tem necessidades biológicas, tá? Que são essas aqui. Quando essas necessidades são reprimidas, nós começamos a sentir os sintomas barra consequências disso em forma de dores físicas, emocionais e medos. Nesse caso, quando você sofre com sintomas barra consequências dessas necessidades reprimidas, mas não sabe que está reprimindo ela, você está totalmente consciente. Então você não sabe qual é o seu problema, não sabe como resolvê-lo, nem se pode resolver. Você tem um problema com autoestima, confiança, respeito dos outros, intimidade sexual, saúde, sono. Essas necessidades podem estar sendo reprimidas porque você ganhou muito peso. Você não tem autoestima porque você olha no espelho e não gosta do que vê. Você não tem confiança porque você não tem autoestima. Você não é respeitado pelos outros porque as pessoas olham para você e sentem vergonha daquilo que vem, sabe? Então, você não tem intimidade sexual porque o marido perdeu a atração por você, porque a mulher perdeu a atração por você. Então, tudo isso aí pode ser causado pelo fato da pessoa estar acima do peso. E aí, quando você sente isso, mas não sabe o que aconteceu, você está totalmente consciente. Daí, em algum momento, vai acontecer alguma situação que vai despertar você. Então, você vai se olhar no espelho e vai ver que está sendo peso, vai olhar uma foto sua do passado, vai ver que ganhou mais peso do que antes, alguém vai comentar com você. Em algum momento, isso vai despertar você. Quando você é despertado, você ficou consciente do problema. Então, agora você sabe qual é o seu problema, mas ele não sabe como resolver. E aí, quando isso acontece, o impulso natural é justamente buscar uma solução. E aí você vai começar a procurar. Vai começar a procurar por dieta, por várias coisas que podem te ajudar a resolver o problema, tá? E aí, vai ter alguma ali que vai te convencer, e a que mais te convencer, você vai testar. Então, você vai ficar consciente do produto. Então, cara, digamos que você chegou e falou, cara, eu vou testar aqui a dieta low carb, né? Vamos considerar o produto como um mecanismo, não necessariamente um produto que a pessoa compra, mas um mecanismo, tá? Então, dieta low carb é um mecanismo, é algo que você faz para resolver o problema.
Então, cara, chegou alguém e falou, cara, você tem que cortar carboidrato. Aí você foi lá e fez, cortou o carboidrato. Beleza. Aí você cortou o carboidrato, você vai ter um resultado. Quando você cortou o carboidrato e teve resultado, esse resultado pode deixar totalmente satisfeito, que é o fato de você ter emagrecido, ou pode deixar totalmente frustrado, que é o fato de não ter te ajudado em nada, ou você ter desistido no caminho porque viu que aquilo era difícil demais, enfim. Algo que te deixou frustrado naquele produto, naquele mecanismo. Tá? Então, o que acontece? Na prática, é assim que funciona o desejo humano. A pessoa tem as necessidades são reprimidas, se manifestam como dores físicas, emocionais ou medos, e medos, na verdade. A pessoa sente aquilo, mas não sabe por que acontece. Algum evento acontece que deixa ela consciente e ela começa a buscar por resolver aquilo, tá? Então, essa é a ordem natural das coisas. E ela começa a testar várias coisas, aí de várias coisas que ela testa, boa parte das coisas deixa ela frustrada. Então, 90% das pessoas, né, se encontram aqui. Elas já testaram alguma coisa antes, mas estão frustradas pela maioria dos mecanismos e ideias que existem no mercado. E aí, tem os 10% que estão, vamos dizer que 95% das pessoas estão frustradas, 5% das pessoas estão satisfeitas, e todo o resto é dividido entre isso aqui: totalmente consciente, consciente de problema, consciente da solução e consciente de mecanismo, tá? Todo o resto está passando por essa fase. Então, vocês podem chegar com uma roda gigante. Todo dia, com uma roda que vai girando todo dia. Então, todo dia, alguém começa a sentir esses problemas na vida, fica consciente do problema, começa a procurar por soluções, testa algumas soluções, e aí se frustra ou se realiza. A maioria vai se frustrar, e é por isso que elas continuam ali comprando. Então, é assim que o desejo funciona, é assim que o desejo nasce. Então, o desejo nasce de necessidades que são reprimidas das pessoas. As pessoas têm as necessidades são reprimidas, elas buscam uma forma de. Elas não entendem por que aquilo está acontecendo com ela. Alguma coisa faz elas despertarem, entender o problema delas, e elas sentem esse desejo, esse impulso natural por resolver aquele problema. Então, é basicamente assim que nasce o desejo. Então, as necessidades todo mundo tem, sofre alguma repreensão e o desejo nasce. Tá? E por que é importante entender sobre o desejo? Tá? Então vamos lá. Se você quer convencer uma pessoa a comprar o seu produto, você precisa entender que você não cria o desejo pelo seu produto. Então você tem um suplemento de emagrecimento, você não chega na pessoa e cria desejo nela para comprar aquele produto. Basicamente, a pessoa já tem o desejo de emagrecer. Você só mostra para ela que o seu produto de emagrecimento pode ajudar ela com aquilo, tá ligado? Então você nunca vai, é, tipo, criar desejo na pessoa. Você vai canalizar o desejo em cima de um produto. Então, na prática, o que acontece? Já expliquei para vocês o que é desejo, que é basicamente quando um conjunto de necessidades é reprimido, a pessoa toma consciência do problema que está reprimindo aquilo e ela sente desejo por resolver aquilo. Então, o desejo é isso, é o desejo por mudança, é o desejo por resolver aquele problema. Então, esse é desejo. E é assim que ele nasce. Aí, os desejos se manifestam através de dores físicas e emocionais, e aí vai transicionando. Tipo, conforme a pessoa for buscando resolver aquilo, vai transicionando para totalmente consciente, consciente de problema, solução, e assim sucessivamente, tá? E aí, isso tudo é uh, o nível de consciência da pessoa, tá? Só que aí o que acontece? Se você quer convencer uma pessoa a comprar o seu produto, você não vai chegar e falar, pô, compra esse produto aqui, é o melhor produto, porque isso não cria desejo, não tem como você criar desejo. Então, o que você faz? Você vai pegar o desejo que a pessoa já tem, que é o de resolver aquele problema, e vai canalizar para que ela entenda que precisa resolver aquilo, tá? É por isso que existem os tipos de desejo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos lá. Ah, beleza. Por fim, deixa eu criar um quebra-linha aqui. Beleza. Existe agora o que você precisa saber é que existem tipos de desejo. Então, o desejo número um é o desejo primário, tá? Então, o que acontece? Na real, desejo primitivo, tá? Desejo primitivo é o quê? Quando as necessidades biológicas são reprimidas em pessoa
tem um impulso natural de satisfazer aquilo. Então, quando você tem sede, você tem impulso natural de tomar água. Quando você tem sono, você tem impulso natural de beber. Quando você não tem autoestima, você tem impulso natural de ter autoestima. Então, o desejo primitivo pode ser considerado como uma necessidade biológica. Tá, beleza. O que acontece? Esse desejo primitivo é o que nasce com a pessoa, que a pessoa tem. Tá? Tipo, todo mundo tem essas necessidades. Tá? Agora, o que acontece? Algumas pessoas têm essas necessidades satisfeitas, preenchidas, e outras pessoas não têm. E o que afeta, né, nessa necessidade biológica, se ela vai ser preenchida ou não, são basicamente fatores externos. Então, aí que nasce o desejo primário, tá? Que são ah, desejos ocasionados por influência externa. Então, beleza. Basicamente, todo ser humano tem esse desejo primitivo aqui. Tem esse desejo primitivo. Eles podem ser realizados ou não. Então, se você tem água em casa, você não vai ter a necessidade de beber água. Mas se você não tem, né, ou seja, sei lá, alguma coisa aconteceu que faltou água na sua casa, por exemplo, uma influência externa. Você vai sentir sede, não vai ter água na sua casa, o que acontece? Vai vir o desejo primário, que é o quê? Que é a vontade de beber água. Então, o desejo primário é basicamente o desejo de resolver o problema que reprime as suas necessidades biológicas. Então, exemplo, se você tem necessidade biológica de autoestima, aceitação, confiança e aceitação, o motivo pelo qual você não tem essas coisas, vou colocar aqui, o motivo pelo qual você não tem as coisas pode ser porque você está acima do peso. Logo, quando você percebe isso, você tem desejo natural de emagrecer. Então, esse desejo aqui, que é o desejo inicial, você não cria, você não consegue convencer a pessoa a querer emagrecer. Você não consegue convencer a pessoa a querer ganhar dinheiro, por exemplo. Você não consegue convencer a pessoa a essas coisas. É algo que já tem, que já nasce com a pessoa, tá? O que você consegue convencer? É aí que vem o desejo necessário, tá? Então, o que que é desejo necessário? Que é o que a pessoa precisa fazer para satisfazer o desejo dela, tá? Então, na prática, o desejo necessário é aquele desejo que ela é obrigada a satisfazer, é aquela ação que ela é obrigada a satisfazer para que ela consiga resolver o problema dela. Então, por exemplo, ah, e é isso aqui que você convence a pessoa. Então, por exemplo, o desejo, deixa eu colocar aqui, o desejo que a pessoa precisa satisfazer, realizar para satisfazer o desejo primário. Exemplo, vou colocar aqui então agora, tá, vou colocar aqui então agora, beleza. Ah, se você tem, vou colocar isso aqui, fulano, fulano tem necessidade biológica de autoestima, confiança e autoaceitação. Então, esse é o desejo primitivo dela. Beleza. Tá. O motivo pelo qual ela tem essas necessidades biológicas, é porque ela está acima do peso.
Esse é o desejo primitivo dela, beleza. É porque ela está acima do peso. Então, esse é o desejo primário dela. Aí, esse aqui já tá com a pessoa. Ela já sabe, tipo, antes ela estava totalmente inconsciente, ela não sabia o que era. Daí alguma coisa mostrou pra ela que o problema dela é isso, e ela tá acima do peso, e agora ela tem esse desejo primário, e ela quer resolver aquilo. Aí o que que você vai fazer? Você vai chegar e falar, cara, o motivo pelo qual você está acima do peso, por exemplo, é porque sua microbiota intestinal está desregulada. Quando isso acontece, seu intestino, não, porque seu intestino, mais bactérias boas, ruins, aceleram o metabolismo do que bactérias boas. E aceleram seu metabolismo. Logo, o que você precisa fazer é remover as bactérias ruins do intestino, povoá-lo com bactérias boas. Então, você convence a pessoa do desejo necessário. Agora, ela sabe o que ela precisa fazer para resolver aquilo. Então, o que que você faz? Você não cria um problema, você canaliza ele. Então, você não cria um desejo, você canaliza ele. Então, você vai pegar o desejo que a pessoa já tem, que nasce do biológico dela e dessas influências externas. Então, você vai pegar esse desejo aqui, vai falar, pessoa, beleza, você quer resolver isso aqui? Top. Mas para resolver isso aqui, você precisa primeiro resolver isso aqui. Aí, quando você convence a pessoa disso aqui, ela vai fazer aquilo e ela vai realizar o desejo. Então, você não vende um desejo para a pessoa, você só canaliza ele. Só pega esse desejo e muda a percepção da pessoa, muda a perspectiva, tá? Então, é assim que funciona. É por isso que é importante você entender os desejos. Para você entender que você não vai criar, você não vai vender um produto causando desejo, você não vai fazer a pessoa, tipo, pô, se a pessoa não quer comprar parada, você não vai chegar e convencer ela aquilo, tá ligado? Você só vai pegar o desejo que ela já tem e canalizar através disso. Então, esse é o princípio número de Scopes, o princípio do desejo. Então, para recapitular, todo ser humano tem necessidades biológicas, isso é natural, o próprio ser humano. Quando as necessidades são reprimidas, a gente começa a sentir os sintomas, as consequências disso em forma de dores físicas, emocionais e medos. E nesse caso, quando você sofre com sintomas, as consequências dessas necessidades reprimidas, mas não sabe que está reprimindo isso, você está totalmente inconsciente. Então você tem um problema, mas não sabe qual que é o problema é esse. Não sabe como resolver e nem se pode resolver, só tem os sintomas. E em algum momento, você vai perceber, alguma situação, alguma circunstância vai despertar você. E aí você vai ficar consciente do problema. Quando você fica consciente do problema, você sabe qual é o seu problema, mas não sabe como resolvê-lo. Então você vai procurar descobrir qual que é a solução daquilo. Quando você começa a descobrir, você começa a conhecer várias soluções, e algumas delas você acredita, outras não. As que você acredita, você tenta. E aí você tentou. Quando você tentou, você ficou, no caso, você ficou consciente do produto, né, do mecanismo, e você tentou aquilo. E aí dessa tentativa tem dois resultados que você pode ter. Ou você se satisfez e beleza, tá resolvido, tá, resolveu esse problema de boa. Ou você se frustrou. Não deu certo com você, não funcionou e você se frustrou com aquilo. Então você não acredita mais naquela solução, que é o que 95% das pessoas em mercados sofisticados, como emagrecimento, diabetes, próstata, rejuvenescimento e vários outros, têm, tá? Então, o que acontece é isso, tá? Esse é o ciclo do desejo. E aí, entendendo isso, né, esse ciclo, como ele funciona, o que que você precisa fazer? Você precisa entender que existem tipos de desejo, que você não pode criar um. Você pega o desejo que já tem e canaliza ele para o desejo necessário. Porque dessa forma, você vai conseguir pegar e apresentar novas soluções para as pessoas. Então, o cara que se frustrou aqui, quando ele vê uma nova solução que ele não viu antes, ele pode tentar de novo. O cara que está aqui procurando por soluções, ele não viu, ele não testou nenhuma ainda, ele vai ver a sua e falar, pô, vou testar isso aqui. Ah, o cara que está aqui está procurando por algumas soluções, ele chegou, ele não sabe ainda, descobriu agora. Vai começar a procurar e se encontra com a sua, ele vai estar aqui. Então, quando você fica bom em canalizar desejos, em pegar esses desejos que as pessoas têm e canalizar para um novo problema, para uma nova causa, para uma nova parada que a pessoa precisa fazer, você consegue atingir vários tipos de público diferentes, tá ligado? E é isso, esse é o princípio master de copy. Basicamente, você pegar o desejo que as pessoas têm e canalizar eles para algo que o seu produto faz. Quando você consegue fazer isso, você consegue fazer um volume de vendas absurdo, tá? Beleza.
Então, basicamente, o princípio número 1 de cópia é isso, desejo. Agora, eu vou falar sobre o princípio do mercado, tá? E acabei falando sobre o princípio da canalização aqui já, então não preciso mais falar sobre isso. E o próximo vai ser o princípio do valor, beleza? Então é isso, até a próxima aula e bora para cima.